Oi, gente, eu sou a Paula Pfaffer, do Crônicas da Surdez, do Clube dos Surdos que Ouvem. E hoje eu vim falar sobre uma pergunta que eu recebo muito, especialmente no Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, que é o seguinte. Ontem, não sei se vocês viram, eu fiz um post, um vídeo falando sobre como é a minha voz, com os 2 implantes cocleares, com um só, sem os implantes. E eu fiquei bem surpresa com a reação das pessoas, as mensagens que eu recebi, tipo, nossa, eu sempre tive curiosidade sobre isso, eu não tinha muita coragem de perguntar e tal. E agora vocês sabem como é, a voz muda bastante, tá? E outra pergunta que as pessoas adoram fazer pra mim é assim, especialmente novato, aquela pessoa que está chegando agora no rolê da surdez, que não sabe direito qual é a diferença entre aparelho auditivo e implante coclear, que diabos é uma audição biônica. É muito difícil alcançar esse pensamento. E as pessoas falam assim, como é que é ouvir com implante coclear? E aí eu vou dizer para vocês que na época em que eu estava naquela fase de ir fazer a cirurgia, tinha acabado de receber a indicação para fazer, eu pirava na maionese, tentando imaginar como é que seria essa audição biônica. Porque na minha época, isso há 10 anos, eram pouquíssimas pessoas falando. Hoje a gente abre aí Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, o que mais tem são pessoas falando sobre as suas jornadas com a deficiência auditiva. E isso é muito legal, porque a gente vê várias histórias e a gente percebe que cada caso é um caso, cada surdez é única, não tem como você se comparar com o vizinho, com o periquito, com o papagaio. Mas na minha época, eu operei o primeiro ouvido em 2013, há 10 anos, eu lembro que muita gente com quem eu falava me dizia assim, ai, é igual a voz do Pato Donald. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, meu Deus, eu vou ouvir igual o Pato Donald. Eu não sei se vocês são suficientemente velhos, numa certa idade aí, para saber quem é o Pato Donald, mas dá um Google aí. E, e eu tinha aquela ideia daquela voz de pato, aquela voz esquisita, e eu confesso que aquilo me assustava, porque eu pensava, putz, eu vou sair disso aqui que eu conheço para ir ouvir voz de pato. E outra coisa que me diziam muito era assim, você não vai conseguir distinguir se quem tá falando é um homem ou uma mulher. E isso era outra coisa que pirava meu cabeção, porque eu ficava, como é que eu quero saber se quem tá falando comigo é uma voz masculina, feminina, enfim. E, gente, assim, quem ouve é o cérebro. Seu cérebro é uma super máquina que vai se adaptar a qualquer coisa. E se você fizer o seu trabalho direitinho, que é usar o seu implante o dia inteiro, todos os dias, faça chuva, faça sol, esteja você de mal com a vida ou de bem com a vida, irritado ou calmo, se você fizer os seus mapeamentos regulares, se você estimular o seu cérebro em diferentes ambientes, não adianta fazer implante coclear e ficar preso em casa, não sair, não ir ouvir outras coisas, outras vozes, outros sons, outros ambientes sonoros, ou seja, estímulo. Se você fizer a sua parte, o seu cérebro vai progredir. E quando ele progride, o que que acontece? Ele acha um caminho para fazer esse novo som parecer basicamente aquilo que você sempre ouviu. Então, hoje, para mim, quando as pessoas falam como eu ouvi com implante coclear, eu só consigo pensar, para mim, é a mesma coisa de quando eu ouvia sem aparelho auditivo, sem implante, eu ouvia bem, tinha surdez aí, leve, moderada. Para mim é exatamente a mesma coisa. Claro que tem vários momentos, como por exemplo aqui, agora onde eu tô fazendo esse vídeo, que é no meu quarto, o som tá reverberando, eu tenho essa sensação auditiva de como se eu tivesse, dependendo do lugar, meio presa numa caixinha, sabe? Mas na maioria absoluta das situações, eu tenho uma sensação de total normalidade da audição. Então eu não escuto nada diferente, eu não escuto voz de Pato Donald, eu consigo distinguir direitinho a voz de cada pessoa e eu escuto da maneira, eu sinto que eu escuto da maneira como eu sempre escutei. Claro que algumas coisas, eu até comecei a escrever um texto sobre isso, que depois eu vou mandar para os membros do Clube dos Surdos que Ouvem, que foi um dia que eu tive o seguinte insight. Eu só conheço a voz do meu filho, por exemplo, e a voz do meu marido,
com o implante coclear. Eu não conhecia as vozes deles antes do implante coclear. E a memória auditiva, ela também pode ser traiçoeira, porque às vezes eu assisto o vídeo da ativação do meu primeiro implante e escuto a voz da minha mãe e eu penso, mas não é assim que eu lembro da voz da minha mãe. Então, de várias formas, em algumas situações como essas, eu percebo que, embora eu pense que eu escuto do jeito como eu sempre escutei, eu escuto de um jeito diferente, mas é um jeito diferente muito bom, muito bom. E o que mais que eu posso dizer para vocês? Música, por exemplo, é uma coisa que mudou. Por quê? Porque hoje eu consigo ouvir e entender as letras das músicas, que era uma coisa que eu não conseguia antes do implante coclear. E isso me dá muito mais prazer do que ouvir a música e ficar prestando atenção em cada instrumento, em cada... Sabe assim, eu sinto que eu perdi a sutileza dos detalhes para a música, que era uma coisa que eu já tive na época da surdez moderada, severa. Mas eu ganhei o que eu mais quis, que eu nunca tive em nenhuma época da vida, que é o entendimento da letra das músicas. Isso para mim tem muito mais valor. Então, essa pergunta assim, como é que você ouve, isso varia de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que têm um péssimo resultado com o implante coclear, mas elas amam o resultado que elas têm. Então, se você for perguntar para elas, elas vão falar: eu escuto super bem, eu adoro ouvir com o meu implante. Então, assim, cada caso é um caso, cada surdez é única. Não adianta tentar comparar. O que eu posso estar falando para você aqui pode não fazer nenhum sentido na sua trajetória. Por isso que é tão legal a gente ter tanta gente hoje na internet contando suas histórias, a gente estar reunido em uma comunidade tão bacana como o Clube dos Surdos que Ouvem, onde as pessoas compartilham suas experiências, compartilham como está sendo essa jornada da surdez, o que elas fizeram de certo, o que elas teriam feito diferente, que conselhos elas dariam, que conselhos elas gostariam de ter ganhado no início dessa jornada, ao longo dessa jornada. Então, assim, quanto mais caixinha de pergunta eu abro, mais eu percebo que as dúvidas são sempre as mesmas, que a surdez é uma experiência quase que universal para todo mundo que passa por ela. As dúvidas são as mesmas quase para todo mundo. As experiências são diferentes, mas o caminho que a gente percorre, as dúvidas, os sentimentos, essa questão emocional, psicológica, é muito parecida para cada um de nós. Por isso que eu peço para vocês, assim, juntem-se com outras pessoas que também enfrentam a perda auditiva, juntem-se com outras pessoas que também sabem o que é usar o implante coclear, usar aparelho auditivo, troquem, compartilhem, porque é isso que vai fazer você mudar a sua perspectiva na hora que você mais precisa, especialmente naquele momento que você está brabo, tá triste, tá decepcionado porque você acha que o seu resultado não é como você gostaria, ou você acha que você devia estar em outro patamar, porque aí você conversa com as pessoas e vê que pessoas com resultados incríveis fizeram coisas incríveis também. Fizeram uma hiperestimulação, não desistiram, mantiveram a cabeça ereta, a coluna ereta, o foco onde elas queriam chegar, não desviaram do seu objetivo. Porque se a gente for se deixar ser contaminado por esses momentos de desânimo, do tipo, às vezes acontece comigo, eu queria tanto não precisar usar isso aqui, que saco, esse negócio cai da minha orelha, a bateria acaba, eu tenho que fugir da chuva, blá blá blá, várias coisas assim. Se você ficar preso nisso, você não avança na vida. E acho que foi o Luciano que me disse uma vez, eu nunca esqueci, assim, que as pessoas lidam com a surdez, como elas lidam com todas as outras coisas na vida. Então, se você é otimista, você vai ser otimista na sua jornada de reabilitação auditiva. Se você é pessimista, você vai fazer a coisa do mesmo jeito. Então, busque olhar para a direção certa, faça a sua parte, esqueça as comparações e o que for para ser seu, com o seu trabalho árduo nessa jornada da reabilitação auditiva vai ser. E fica o convite mais uma vez para você se juntar à nossa grande família de surdos que ouvem lá no Clube dos Surdos que Ouvem. Um beijo.